Olá, gente, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula de história hoje com a nossa atividade interativa, não é mesmo? Lembrando, gente, que essas atividades interativas de hoje são referentes às aulas que vocês assistiram na semana passada, ok? Então, nada de novo, nada que vocês desconheçam. Então, agora nós vamos para o nosso 8º ano, que o conteúdo é, vamos relembrar? Revolução Industrial. Então, para você que fez as suas anotações na última aula, traga aí para agora nós respondermos as nossas atividades interativas. Então, vamos lá, queridos alunos do 8º ano. Então, primeira questão. O acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de recursos naturais e a força do puritanismo ajudam a explicar o pioneirismo tem um espaço aí que você vai encontrar a alternativa correta, na Revolução Industrial. Então aí nós temos as nossas opções. Então daqui a pouco nós já tornamos para nós trocarmos essa ideia.
Então eu vi aqui que muitos de vocês estão participando ativamente no nosso chat, né? Então aí vai o nosso oi para o Axel, para o Felipe, para a Sara, Rayana, temos o Matheus, a Alice, Nicole, nossa, muita gente participando, Gerliane, Gabriel, Ângelo, Manuela. Então, queridos, muito bacana a interatividade de vocês. E eu já vi aqui que de cara vocês marcaram a alternativa D. Então, isso é muito importante, que eu sei que vocês prestaram atenção na última aula. Então, vamos lá ao nosso gabarito. Olha aí. A alternativa, a letra D. Essa aí estava bem tranquila, né, gente? É só nós olharmos ali as alternativas. Dá para retornar para nós rapidamente para fazer uma lembrança aí com os nossos alunos? Temos aí 4 países, olha aí. A Alemanha, ela também vai sofrer uma revolução, mas nós não estamos falando dela nesse momento. A Holanda, temos aí a Itália e a Inglaterra, mas o texto, olha só, volte lá para nós. Ele refere-se exclusivamente à Inglaterra porque ele cita características específicas, né? Modernização da agricultura, disponibilidade de mão de obra. Lembrem-se, o êxodo rural, o homem vai sair ali do campo para a cidade à procura de melhores condições de vida, fazendo esse processo migratório, enchendo as cidades, não é isso? Temos aí disponibilidade de mão de obra, recursos naturais, no caso, vamos ter aí o início com o carvão, como foi falado na última aula, e a força do puritanismo. O puritanismo, para quem não lembra, é uma religião, ok? Inspirada no calvinismo, lá da Europa Central, e ele chega até a Inglaterra. Então, os puritanos, eles eram muito associados à ideia do comércio, então eles iniciam essa propagação, esse desafio de investir na indústria, tá bom? Então, a alternativa correta, letra D, Inglaterra. Então, o comentário, para que vocês possam anotar também aí, para aquela revisão, que é sempre importante, no século XVIII, a Inglaterra tinha uma série de condições favoráveis, que nós já citamos lá no enunciado da questão, que a fizeram pioneira na Revolução Industrial, como mão de obra, capitais, lembrem-se, o dinheiro, e uma mentalidade empreendedora. É justamente essa mentalidade empreendedora que está associada aos puritanos. Eles tinham essa visão de comércio muito acentuada, e isso vai aí desenvolver, vai acentuar essas características na Inglaterra. Obviamente que a Inglaterra não vai ser o único país a viver a Revolução, mas ele é sim um pioneiro. Ele vai começar esse processo chamado indústria, da qual nós somos, na verdade, consumidores, não é isso? Então, queridos, muito obrigada a participação de todos aí, tá bom? Continuem conosco aí no chat e agora nós vamos para a segunda questão. Vamos lá, então? Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial, pode-se mencionar, temos 4 alternativas, leiam com bastante atenção, que daqui a pouco nós retornamos.
Temos um debate aqui no nosso chat, né? Letra A, letra B. Olha, só reforçando aí o recadinho da Ayana, vamos focar na aula, tá, gente? Vamos lá, atenção. Então, olha só. Nessa segunda questão, o texto dela é um pouquinho mais denso, não é isso? Vamos retornar lá para nós? Olha aí. Dentre as consequências sociais forjadas, esse forjado não quer dizer pegar fogo, não, minha gente. Quer dizer construídas, tá bom? Pela Revolução Industrial, pode-se mencionar, alternativa A, desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores que, destituídos dos meios de produção, ou seja, não são donos de fábrica, passaram a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho. Quer dizer, tem alguém muito rico ali que tem uma fábrica e tem uma mão de obra que precisa de trabalho, então eles vendem essa força de trabalho. Por que vender? Porque eles vão receber um salário por isso, não é? Nem sempre tão justo como vocês viram na última aula, né? Então, alternativa B, melhoria de condições de habitação e sobrevivência para o operariado proporcionada pelo surto do desenvolvimento econômico. Realmente, gente, houve surto, porém, melhoria de condições de habitação não é bem isso, né? Porque a Inglaterra, naquele momento, as condições de saúde eram precárias, principalmente a vida dos trabalhadores, tá bom? C, a ascensão social dos artesãos que reuniram seus capitais e suas ferramentas e oficinas. Só aí já considera errada pela ascensão dos artesãos, porque o surgimento da fábrica ele vai apagar um pouquinho a condição do artesão, tá bom? A criação do Banco da Inglaterra com o objetivo de financiar a monarquia e ser também uma instituição geradora de empregos. Também está incorreta. Então, olha só o nosso gabarito. A alternativa correta, a letra A. Então aí, Gerliane, a Laís, o João Pedro, Camila, Laís, Jande, Pietro, todos aí marcaram a alternativa A, não é verdade? Então ali nosso comentário. Ao saírem do campo, as pessoas que migram para a cidade não têm escolha, senão trabalharem em fábricas. Portanto, é o nascimento do proletário que só tem a opção de venda de sua força de trabalho para sobreviver. Proletário é o trabalhador. A palavra proletário vem de prole, muitos filhos para sustentar, tudo bem? Então fiquem aí lembrando que apesar de todo esse crescimento da Inglaterra, desse desenvolvimento da cidade, de novas tecnologias, o trabalhador ainda vai lutar muito para conseguir aí adquirir algum direito, tudo bem? Então, muito obrigada por vocês terem participado ativamente aí do nosso chat aqui conosco. E agora nós vamos para a terceira questão. Olha só, o novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial no século XVIII caracterizou-se pela, mais uma vez, 4 alternativas e um tempinho aí para vocês se organizarem para nós retornarmos.
chat está movimentado, né? Eu sei que realmente vai começar o horário da fome, mas a do 8º ano encerra aqui. Depois nós vamos continuar com o 9º, tá bom? Então, só retornando aí a nossa terceira questão. O novo processo de produção, introduzido com a Revolução Industrial no século XVIII, caracterizou-se pela alternativa A, implantação da indústria doméstica rural em substituição às oficinas. Não era uma indústria doméstica rural, né, gente? Era uma indústria voltada para a produção de outros produtos. Então aí, ó, temos muitos de vocês optaram pela letra A, né? A Gerliane, Marcel, quem mais aqui? Angélica, tá, gente? Então, bota lá para nós a alternativa, só para explicar melhor para eles. Então, essa indústria não era doméstica rural, tanto que ela era na cidade, tá bom? Alternativa B, realização da produção em grandes unidades fabris e intensa divisão do trabalho. Vou já explicar para vocês. C, mecanização da produção agrícola e consequente fixação do homem à terra. Essa C também já ia eliminar, porque o homem ele começa a migrar da área do campo para a cidade, então ele não vai se fixar à terra, não é isso? D, facilidade na compra de máquina pelos artesãos que conseguiam financiamento para isso. Não tinha os bancos para financiar o artesão, né, gente? O artesão ele teve o seu trabalho meio que sumido nesse período. Então, vamos lá, nosso gabarito. Como disse aí o Guilherme, quem mais? A Bianca, Rogério, alternativa B. Gente, olha aí. Ao contrário do modo de produção artesanal, a produção industrial exigia grandes espaços, né? Quem já teve a oportunidade de ver aí o nosso distrito industrial, imagina esses espaços enormes, não é isso? E também muitas máquinas e operários especializados em determinadas funções. Então, a alternativa correta, a letra B, como muitos de vocês colocaram aí, tá bom? A gente consegue falar o nome de alguns, por favor, se eu não citar o seu, não fique triste, porque é muita gente aqui também, tá bom? Então, lembrando aí, a alternativa B. Gente, olha só retornando que vocês viram que as alternativas, elas fazem uma sequência de pensamento. Então, nós temos aí a migração do homem do campo para a cidade, nós temos o surgimento das classes trabalhadoras. Então, vai ficar muito atenuado quem é o dono da indústria e quem trabalha na indústria. Então, nós vamos ter uma divisão das classes sociais muito acentuada, tá bom? E agora nós vamos à última questão do 8º ano. Vamos lá? Um fator que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização na Inglaterra do século XVIII foi, olha aí, decisivamente. Então vamos daqui a pouco retornar para comentar sobre isso.
Vamos lá então para a nossa última questão de história do 8º ano. Vi aqui também que estamos com várias discussões, A, B, C, qual será a alternativa correta nessa última? Então vamos lá, leitura? Um fator que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização na Inglaterra no século XVIII foi a acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra através do comércio. B. Concorrência tecnológica entre ingleses e americanos que estimulou o desenvolvimento econômico. Olha aí. C. A expulsão das tropas napoleônicas do território inglês que uniu os interesses nacionais em torno de um esforço de desenvolvimento. D. O movimento ludista na Inglaterra com a destruição de máquinas consideradas obsoletas. Então vamos lá, gente. Essa aí tá meio óbvia, não é isso? Então a alternativa correta é a letra A, ok? Então aí, ó, a Michele, o Tiago, não é isso? A Louise, Outlane, se eu pronunciei errado, desculpe, tá bom? Então a alternativa correta é a letra A. Olha só por que a B tá errada. Volta lá para nós. A B está errada porque ela diz o seguinte: concorrência tecnológica entre ingleses e americanos, não, gente. Os Estados Unidos ainda não está ali, não, ainda vai começar esse processo, está começando ali a surgir a sua independência ainda, então não tem nada a ver com os americanos. Na letra C, tropas napoleônicas também não, já passou esse processo também, não é isso? E o movimento ludista que vai surgir mais para frente. Então, olha a pergunta. Olha a pergunta, o que ela faz? É durante o processo, ela foi decisiva, então, a acumulação de capital resultante da exploração colonial, ou seja, a conquista de novos territórios, ok? Vamos ao gabarito que tem um comentário para que vocês possam anotar. Então, a Inglaterra ter feito muitas conquistas territoriais, inclusive no continente americano, não só, né, mas também em outros lugares, faz com que ela tenha capital, ou seja, dinheiro para iniciar a Revolução Industrial. Então, queridos, foi um prazer estar com vocês essa manhã. Continue aí nos nossos alunos do 9º ano que nós vamos com Geografia com a professora Juliana. A sua aula continua no próximo vídeo.